Graça e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Louvamos, cantamos, nos derramamos na presença do Senhor. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus para nossas vidas. E a palavra de Deus hoje, queridos, ela se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2 e 3. Amém, queridos? Vamos enfatizar aqui o 2, que diz: mesmo que eu possua o dom de profecias e conheça todos os mistérios e conheça a ciência, e ainda que a minha fé seja capaz de transportar montes, mas se eu não tiver amor, nada seria. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, fala conosco nessa noite. Fala comigo, Pai. Fala com teus servos, que estamos prontos para te ouvir, ó Deus. E que essa palavra venha dar um fruto na estação correta. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa passagem linda que o apóstolo Paulo, ele deixa para nós aqui, essa pérola rara que Paulo vai escrever a respeito do amor. Tem uma versão que fala da caridade, do caritas, mas eu gosto dessa, do amor. Paulo, ele vai muito profundo quando ele diz: ainda que eu possua o dom da profecia, ainda que eu conheça todos os mistérios, e ainda que eu conheça a ciência, e mesmo que a minha fé seja capaz de transportar montes, mas se eu não tiver amor, nada serei. É como se tudo isso não servisse de absolutamente nada. Profecias, mistérios, poderes, isso tudo passa. No final desse capítulo, Paulo vai dizer que tudo isso passa, menos o amor. O amor é a nossa base, queridos. Jesus, quando disse: ama o Senhor teu Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é muito interessante? Poderia dizer: ama o Senhor teu Deus e te ama, rapaz. Depois ama o teu próximo. Mas ele coloca o próximo na segunda opção. Ama o Senhor teu Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa semana o Senhor me deu a oportunidade de conhecer um pouco sobre a trajetória de um homem chamado Antônio. Antônio, ele tinha 25 anos quando ele sai da faculdade e vai visitar um abrigo de crianças, desses abrigos que muitos de nós conhecemos. Mas esse abrigo que Antônio foi visitar, ele era diferente. Ali não se via as crianças correndo, saltando, gritando, pulando. Ali não se via crianças alegres. E quando a equipe de Antônio chegou nesse abrigo, ele observou que uma criança abriu a porta para ele. E a criança fez uma pergunta direta para ele:
disse: moço, o senhor quer me adotar? Então Antônio, ele amoleceu o coração de tal maneira que ele não conseguiu mais articular a sua cognição com relação ao restante do processo que ele ia ter que visitar. Antônio ficou muito tocado pelaquela fala daquele garoto. Moço, o senhor gostaria de me adotar? Então Antônio foi observando que nesse abrigo de crianças existiam ali muitas crianças que estavam no soro, crianças que não tinham a perna, que não tinham o pé, crianças que nasceram sem a mão, crianças que não enxergavam, crianças que não ouviam, crianças que eram crianças sem o cérebro, crianças que não possuíam o cérebro, anacéfalas, crianças que tinham problemas no intestino, e ele observou que existia uma quantidade de crianças muito grande, todas com problemas gravíssimos, crianças que precisavam de estar no oxigênio 24 horas por conta de que tinham problemas gravíssimos no pulmão e que se aquele oxigênio faltasse, elas morreriam. Crianças que estavam ali ligadas no soro, tomando medicamento, crianças que comiam através de sondas, porque não havia possibilidade daquelas crianças comerem. Então, esse foi o ambiente que Antônio encontrou. Então, Antônio, ele senta e chora profundamente, porque ele não esperava encontrar um ambiente desse jeito. Ele até imaginava alguns problemas, mas ele não imaginava que os problemas fossem tão graves. E naquela casa ali haviam aproximadamente 40 a 50 crianças. Então, Antônio, ele voltou para casa muito arrasado e marcado pelo sofrimento daquelas crianças. 2 dias depois, Antônio volta àquele abrigo para não sair mais. E de lá para cá já se foram 45 anos. Antônio dedicou a sua vida àquele abrigo. Deixou para trás uma namorada, um trabalho, uma faculdade, deixou a sua família, seus pais, sua mãe. Era um jovem quando ele foi para aquele local. E ali Antônio passou a cuidar daquelas crianças. Dedicou a sua vida. Ali Deus falou profundamente com Antônio. E eu imagino que Antônio relutou muitas vezes com Deus: Senhor, mas eu tenho uma noiva, eu tenho o meu trabalho, por que o Senhor me escolheu? Tem tanta gente aí, por que eu, Senhor? E talvez até agora Antônio está esperando essas respostas. Mas ele ficou naquele abrigo ali por 45 anos. Aliás, ele ainda está no abrigo. E daquelas crianças que estavam naquele local, ele passou a cuidar delas como se pai fosse.
E ele começou a adotar uma a uma. Mas ele não adotou só de palavra, de eu vou adotar para dar uma oferta, eu vou adotar por amor. Não. Ele foi mais longe, ele registrou todas no nome dele. Claro que nem todas sobreviveram ao tempo, mas foram chegando outras. E Antônio tem hoje 45 crianças que vivem nesse abrigo, que são registradas no nome dele. Ali está a vida de Antônio, ali está toda a história de Antônio. Antônio troca a fralda daquelas crianças, Antônio troca o soro, troca a sonda, aplica a injeção, dá o medicamento. Antônio tem pessoas que são voluntários, que ajudam ele naquele local. Mas ele dedicou a vida dele àquelas crianças. Sabe, queridos, isso me faz lembrar esse salmo, essa passagem de Paulo, que não deixa de ser um salmo também. Quando Paulo vai dizer: ainda que eu tivesse o dom de profecias, conhecesse todos os mistérios do mundo, inclusive a ciência, ainda que a minha fé fosse tal que eu ordenasse a um monte, vai para um outro lugar, e ele fosse, mas se eu não tivesse amor, isso de nada me serviria. Foi baseado nesses princípios que Antônio resolveu encarar essa missão de vida. Isso não tem dinheiro que pague. Isso é um sacerdócio, queridos. Você me pergunta: Antônio, ele é crente? Não. Nem sei qual é a denominação de Antônio. Mas isso é o que menos importa. Porque eu já disse para vocês que Deus não está procurando religiosos. Ele procura homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Quantas pessoas hoje são a favor de aborto, de uma série de coisas, e todas aquelas crianças que ficaram ali naquela casa com Antônio foram vítimas de aborto. Quem sabe a mãe daquelas crianças, elas nem imaginam que aquela criança conseguiu se salvar. Antônio conta que um dia uma viatura policial parou lá no abrigo e bateu. E disse para ele: seu Antônio, existe uma criança que foi deixada na porta do abrigo, mas nós conseguimos identificar as pessoas que trouxeram essa criança e deixaram aí. Trata-se de 2 homens. São homens aparentemente americanos ou alemão, porque eles eram muito grandes e eram homens brancos. Eles também vinham acompanhados de uma mulher branca, alta, e a gente não conseguiu as imagens completas. Eles iam jogar essa criança numa lixeira, mas resolveram tirar e trazer e colocar aqui na sua porta. Antônio perguntou: eles estavam em qual carro? Não, eles não estavam de carro, estavam todos de pés. E o guarda perguntou: eles trabalham aí com vocês ou são pessoas conhecidas? E Antônio disse: nunca nem vi essas pessoas. Eram 3. Nós conseguimos fotografar todos 3. E aí o policial mostrou para eles a foto dos 3 homens. O problema é que quando ele foi mostrar a foto, não tinha ninguém na foto. E o policial olhou para o outro e disse: mas tu viu que eles estavam aqui? A gente tirou a foto não aparecia ninguém. Então Antônio, ele entendeu que ali foi providência de Deus.
o Senhor enviando os seus anjos para recolher esses pequenos que foram abortados até os cuidados de Antônio. E Antônio recebeu aquela criança ali que chegou numa situação muito difícil. E esse caso se repete diariamente em muitas cidades do Brasil. Aquele garoto especificamente, Antônio entendeu que aquilo era um milagre de Deus. Deus enviando os seus anjos ali para recolher de uma lixeira pública uma criança que tinha sido abortada por uma mãe. E Antônio continua na sua jornada. E a luta que aquele homem trava, hoje Antônio está com 70 anos de idade. Mas ele chegou ali muito jovem ele chegou naquele abrigo. E esqueceu tudo para cuidar daquela turma ali. Durante ele está dando uma entrevista para um canal, ele disse que tinha 2 filhos dele no CTI e tinha um outro que estava muito mal, só uma providência de Deus. Inclusive era um dos mais velhos, que estava com 35 anos, mas que ele não tinha um cérebro. Ele não conseguia entender nada. Apenas as canções que Antônio cantava para ele. Então, queridos, quando a gente ouve testemunhos como esse, de pessoas que se dedicaram a vida por uma causa, isso é mais do que uma vocação. Isso arrebenta qualquer paradigma e qualquer estrutura religiosa que possa existir. Tem como, depois de você ouvir o testemunho de uma pessoa como essa, você permanecer do jeito que você era. O nome da instituição de Antônio chama-se Os Meninos de Jesus, fica em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então não tem como você ainda questionar algumas coisas de Deus. Não tem como. Depois que você consegue entender que existe pessoas que dedicaram toda a sua vida, renunciaram tudo aquilo que ele podia conseguir. Talvez Antônio quisesse ser um psiquiatra, que parece-me que era o que ele queria ser. Talvez ele quisesse ser um médico, ou um político, ou sei lá o quê. Mas Deus o chamou e disse, não, eu te quero aqui. Aqui você vai ser útil. Enquanto Deus está conversando com Antônio, milhões de pessoas estão brigando nas igrejas, com espírito narcisista e egoísta, perguntando para Deus por que a unha do dedo, mindinho dele está rachada. Ah, Deus, por que essa minha unha rachou? Agora que eu paguei R$25 para manicure e a unha rachou. Talvez o cara está preocupado com o carro dele que foi riscado a porta. Ah, o cara riscou a porta do carro do pastor e aquilo ali vai dar problema, o pastor consertar aquele risco vai ser terrível. Talvez o camarada está preocupado com uma coisa supérflua, que não tem nenhuma importância para Deus, que a Bíblia diz que aquilo ali vai ser tudo para o esgoto, vai ser tudo queimado, e ele esquece o principal, que são vidas humanas, vidas que importam para Deus. Deus não está interessado em a porta do carro da irmã que arranhou, o tamanco da irmã que quebrou, o sapato do irmão que furou. Deus não está preocupado com o estilo do cabelo do irmão, mas Ele está preocupado com pessoas que estão sofrendo. Pessoas que estão aí num balão de oxigênio há anos. E por que, pastor, essas pessoas estão lá? Por que essas pessoas elas permanecem tanto tempo
Porque Deus quer saber até onde vai a tua utilidade com o teu próximo. Até onde tu te importa com o teu próximo, ou tu te importa com tua carteira ou contigo mesmo. E a gente não precisa ir muito longe, queridos. Aqui em Manaus, nós temos centenas de abrigos de criança. Talvez não chegue mais de uma centena, mas temos pelo menos uma centena de abrigos de criança. Será que porventura ou por acaso você um dia já tirou e disse: hoje eu vou visitar o orfanato XYZ, o abrigo X, a casa de criança A, B, C ou D, eu vou visitar uma criança que está num abrigo tal, e talvez essa criança ali esteja esperando a presença de alguém para conversar, para ouvir dela uma história, uma canção, de ninar, talvez um abraço que ele nunca teve. E a gente muitas vezes, com o peito estufado, egoísta, dentro de quatro paredes, clamando, gritando e dando ordem a Deus, dizendo: eu não aceito, Senhor. Ou é isso, ou eu estou fora. Eu ouvi um cidadão esses dias dizendo que ele tinha feito um voto com Deus: se o Senhor não fizer isso para mim, no outro dia eu estou fora da igreja. Sabe aquele garoto birrento, mirrado, aquele garoto chato que precisa pegar umas lambadas, que ele vai com a mãe ao supermercado e lá ele fica rolando no chão, fazendo gracinha e chamando a atenção de todos para ele, porque ele não passa de um egoísta. É assim mesmo que muitas vezes nós nos comportamos diante de Deus. Ah, eu quero isso, e se não for isso? E Deus vai dizer: se não for isso, o quê, cara? Se não for isso, o quê? Paulo vai dizer, queridos: ainda que eu tivesse o dom de profecias, conhecesse todos os mistérios do mundo, conhecesse a ciência de cabo a rabo, e que a minha fé fosse tão grande a ponto de dizer para esses montes: move-te daqui para acolá, mas se eu não tivesse amor, isso de nada me serviria, de absolutamente nada. Então tem tantas pessoas que eles estão dentro das igrejas dizendo: Senhor, me dá poder, eu quero poder. Ele fica igual aquele He-Man procurando poder. Quero poder, Senhor. Mas ele não diz: Senhor, aonde é que tem alguém chorando que eu possa ir lá acalentar? Aonde é que tem alguém que está necessitado que eu possa levar alguma coisa para eles? Eu não sei se você já teve a experiência de visitar um abrigo de crianças. Nós estamos falando de crianças, mas existem outras coisas. Existem os idosos que estão abandonados, sofrendo, chorando, que o filho disse: eu não quero mais, o senhor é um chato, e levou ele para um abrigo e deixou ele lá no abrigo. E muitas vezes, queridos, lá no abrigo, ele vai encontrar pessoas maravilhosas que vão abraçar ele e vão dar um calor humano que ele não tinha na casa dele. Não sei quantas vezes você já frequentou um ambiente desse. Eu já frequentei vários. Eu cheguei um dia num abrigo que tem aqui em Manaus, de criancinhas, um abrigo batista. E nós levamos lá um caminhão de frango para eles. E a diretora lá escorreu uma lágrima e disse: olha,
já estava no último dia de comida para eles aqui, já estava zerada a coisa. Visitei uma outra base aqui da Jocum, onde tinham ali várias crianças abandonadas, vítimas de aborto, sofridas, chorosas, sendo cuidadas por um grupo de missionários, onde lá eles são pais, são mãe, são voluntários e doam a sua vida por aquelas crianças. E nós, muitas vezes sentados com perfume legal, a roupa bacana, uma camisa da Inside bacana, sapato beleza, e batendo na mesa, dando murro, diz: eu sou contra, pastor. Acho que isso está errado, eu quero isso, eu acho que eu tenho direito, Deus é o dono do ouro e da prata, e ele pisa e pula, dá uma cambalhota. E eu fico pensando nas palavras de Paulo: ainda que eu tivesse o dom de profecias, conhecesse todos os mistérios, inclusive a ciência, e ainda que a minha fé fosse tão grande a ponto de mandar um monte se deslocar de um ponto ao outro, mas se não tivesse amor, isso de nada me serviria. E muitas vezes nós dizemos: somos evangélicos, fazemos a diferença no meio desse povo. Fazemos nada, cara. Nós não fazemos nem 1% do que era para fazer, nem 0,5%. Nada. Eu não sei se você já teve uma experiência, espero que nunca tenha, de levar um filho a um hospital evangélico, e você vai ver que a consulta é 10 vezes mais do que uma consulta de um médico normal, que nem evangélico é. A internação é um valor astronômico que você não tem condições, e eu me pergunto: o que esse cara está fazendo aí? Não é porque são evangélicos, pastor. Não tem nada de evangélico. Tem nada de evangélico ali. Pessoas que recebem subsídio do governo, recebem imunidade tributária, recebem muitos benefícios, e eles arrancam o couro de qualquer ser humano que aparece ali. E aí ele coloca o nome lá: Hospital Evangélico Fulano de Tal. Ali ele não tem nada de evangélico, cara. Eu não sei se você já teve a oportunidade de levar o seu filho para fazer uma matrícula numa escola, e está lá: Escola Evangélica Fulana de Tal, valor R$2.000 a mensalidade. É arriscado o cara dar um infarto no miocárdio na hora. Pum! Pum! Que foi? Morreu. Que foi assustado com o preço. Qualquer escola de um cara que não é evangélico, ela vai estar por menos da metade daquele preço. Ah, mas a escola, ela tem seus custos, França. Ela não é totalmente evangélica, então apaga aquele nome, que aquilo está envergonhando, cara. Aquilo está envergonhando. Qualquer escola confessional hoje em Manaus, eu vou falar de Manaus, o valor da mensalidade é 5 vezes maior do que se fosse uma escola comum. Tem escola aí que cobra R$4.000 pela alfabetização de uma criança. Eu disse R$4.000. Outras cobram R$2.000, e eu estou falando de mensalidade. Eu não estou nem falando nos livros, no dinheirinho da cota para fazer a festa, no material, não, na farda. Não estou falando da condição escolar, eu estou falando da mensalidade. E o cara tem o maior prazer de colocar lá: Escola Evangélica Fulana de Tal. Aliás, esse papo aí, ele já está tão enojado, o caldo já ficou tão grosso, que já está a ponto de ser vomitado. Uma hipocrisia.
uma hipocrisia. Ah, mas é uma igreja confessional, o meu filho vai aprender nada. Se você não estiver ali marcando firme, forte, talvez não aprenda nada, porque a galera confunde educação com ensino e faz uma salada louca e quer empurrar isso goela abaixo. Precisa mudar, queridos. E Paulo continua batendo na mesma tecla. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios do mundo, inclusive a ciência, e ainda que a minha fé fosse tão grande a ponto de transportar os montes, mas se eu não tivesse amor, isso nada seria. Nada seria. É inadmissível que um ensino de alfabetização seja o dobro de um curso de contabilidade, de direito. Isso não se admite, não. É inadmissível. Isso é extorsão, isso é roubo. E a gente precisa abrir os nossos olhos. É roubo. Na cara dura. E a negada aí, nem imposto muitos não pagam. Ele ainda leva de carona o nome da igreja. Ele diz, eu vou botar meu filho aqui, porque como é uma escola batista, ele vai sair daí um homem de Deus. Não tem nada a ver a escola, cara, a igreja com aquilo ali. Os caras estão só usando o nome da igreja para tentar roubar o povo. Então, na verdade, queridos, a gente precisa abrir os nossos olhos. E como eu digo sempre para vocês, sair desse casulo da religiosidade, do religiosismo, achando que você vai ganhar alguma coisa. Não vai ganhar nada. Não tem nada ali para ganhar. E quem poderia lhe ajudar, ele não está nem aí para você. Mas ele quer que você entregue lá o seu melhor, a sua última gota de suor. Ele quer. Então a gente precisa começar a se despertar para isso aí. Começar a ler, começar a ter intimidade com Deus e fugir do pulgão, da locusta, da ameba, do sanguessuga. Fugir dessa galera, querido. Senhor, me liberta disso. Vai te triste, Satanás, e vai tirando isso aí de reta. Porque é isso, queridos, que o religiosismo está empregando. E o Brasil está cheio, queridos, principalmente a nossa região. Está cheia. O cara não está preocupado contigo, ele está preocupado nele. Ele está preocupado com a coisa dele. Ele não está preocupado com o que aconteceu contigo. Não. Ele está preocupado com ele. Ele está preocupado com ele. Ele não se preocupa se tu furou o pé, se o prego furou o pé. Ele se preocupa se o estrago na bota não foi muito grande. O estrago na bota não foi muito grande, irmão. Ele não está preocupado contigo. Então a gente tem que abrir a nossa mente e orar para que Deus nos afaste desse pulgão. Porque são religiosos, queridos. E os religiosos mataram o Senhor Jesus e não vão te levar a canto nenhum. Por isso é necessário que você repreenda. Senhor, tira de mim. Me livra, Senhor, dessa turma aí. Do pulgão, do vaidoso, do cara que tem a lábia muito grande, do ilusionista, do mágico. Me livra, Deus, dessas campanhas que só vão levar o dinheiro, que só vão levar a minha paz e que não me deixa nada, a não ser uma angústia profunda. Hoje nós estamos vivendo nessa situação, queridos.
O Jesus que foi plantado na cabeça da galera não é o Jesus da Bíblia, é outro Jesus. Plantaram o Jesus errado. E cabe a nós, um a um, ter uma experiência com esse Jesus, para que Ele possa te libertar dessa situação deprimente, dessa situação escandalosa, humilhante. Quando você vê uma senhora deixar lá o seu último centavo, o dinheiro que tinha para comprar comida para o seu filhinho, mas ela deixou ali, porque alguém disse que ela ia ser 1000 vezes mais abençoada. A gente precisa sair dessa, queridos. Precisa amadurecer. Já fazem 500 anos que a negada chegou aqui e enganou os índios, mas ainda tem muitos espíritos de porco, bandidos, ladrões, salteadores, criminosos da fé, disfarçados de executivos, que estão roubando o povo, querido. Isso é triste e é deprimente. Portanto, ore a Deus e peça para que Ele lhes afarte desses pulgões e que lhe dê sabedoria para que você possa trilhar novos horizontes e que você possa ajudar um outro que também está caído. E quem sabe você tem uma pessoa do lado da sua casa que vive uma vida oprimida pela religiosidade. Há mais de 100 anos atrás, um cidadão, movido pela loucura, ele disse uma frase profética que a religião é a droga do povo. E em algum sentido ele estava correto, queridos. Lutamos tanto para combater as drogas, mas nós mesmos estamos, quem sabe, envolvidos numa droga mais forte que é a religião. Enquanto você não se despedir, não se despir, não sair dessa, tirar essa roupagem, você está encadeado por ela, querido. Mas eu creio, a gente ora para que você se liberte. E para você se libertar, você precisa tomar uma decisão de vida. Senhor, eu quero sair dessa. Enquanto muita gente está dizendo, você tem que entrar nessa, você tem que dizer, Senhor, eu quero sair dessa. Eu já fui roubado muito na minha vida, eu não quero mais ser roubado. Quero que o Senhor escreva aí o meu nome no livro da vida, seja comigo, Pai, vou trabalhar e vou ajudar o meu próximo, vou dar o meu melhor por ele e não por uma ilusão. Que Deus, Ele possa, queridos, e que você queira se libertar dessa maldição da religiosidade, do religiosismo, porque a religião, ela mata, e nós já falamos isso aqui semana passada. A religião mata. Deus busca homens e mulheres que queiram ter com Ele uma experiência de adoração, não no monte, e nem mesmo em outro monte, mas em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal e faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê a paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.